Queridos, abra sua Bíblia em Jeremias. Eu quero continuar um assunto aqui hoje. Quantos querem aprender um pouco mais? Quando terminar lá no fundo, terminar a reunião aqui, lá no fundo você pode pagar com cartão de crédito, dinheiro. Se não tiver, pega com o pastor Heber, ele tem bastante. Glória a Deus, né? Tem que profetizar, né, pastor? Eu queria falar um assunto muito importante, que ontem nós falamos a respeito dessa vida no Espírito, do Espírito, da comunhão com o Espírito Santo. E eu queria hoje, talvez, mexer em algum ponto do seu coração. Capítulo 1, Jeremias, versículo 5. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Que Deus nos abençoe por sua palavra essa noite, amém, queridos? Eu escrevi algumas coisas hoje à tarde aqui, eu queria compartilhar com vocês sobre aquilo que é o mais importante da nossa vida. Tem coisas que dentro do propósito de Deus, elas são secundárias, e até não cumprindo aquilo que é o maior propósito de Deus, a gente acaba contribuindo para aquilo que são propósitos secundários. Ou seja, aquilo que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos acho que 26, 27 e 28, né? As coisas que nós fomos chamados, que a humanidade foi chamada para fazer, ou seja, crescer, frutificar e governar. Agora, existem propósitos que eles são específicos. Diga comigo, existem propósitos que são específicos. Em algumas linguagens de pregações e pregadores e grupos, se trabalha muito essa palavra como a sua chamada, dentro da sua vocação. Qual é a sua chamada? E é interessante, queridos, que dentro do nosso ministério, a pergunta assim, que mais ecoa e que eu mais recebo é exatamente de pessoas que são perdidas em relação a chamada delas. E a grande maioria às vezes pergunta: pastor, o que é que eu sou? Além de ir na igreja, além de ofertar, além de contribuir, além de cantar. Porque se você não descobrir exatamente qual é a sua chamada, ou seja, o propósito que Deus criou para você, você vai enfrentar problemas a vida toda. E quando você terminar essa vida, você vai chegar num momento de que término da vida, chega aquele momento que você tem aquela insatisfação de não ter feito e concluído o que Deus determinou. Paulo, ele conheceu Deus em um determinado período da vida, terminou a vida, existia a vida e tinha cumprido todo o plano de Deus. Queridos, para mim esse homem, assim, foi o que mais conheceu o propósito de Deus na era da igreja, porque já chegou tarde e não viveu tantos anos, foi um mártir, mas ele tinha vida ainda, mas não tinha mais nada para fazer para Deus. E isso eu acho assim extremamente importante, porque uma das coisas que eu olho, e como pastor, às vezes a gente tem ido nos hospitais, nos leitos de morte de pessoas, tanto crente quanto não crente, a maioria delas diz: pastor, ora por mim, se Deus me fizer um milagre e eu viver de novo, eu vou viver de forma diferente. E isso dá aquela sensação de que não realizou o que Deus tem para a sua vida. Mas eu oro para que você seja um desses, que quando terminar a vida, você tenha cumprido todo o propósito de Deus. Aleluia. E isso talvez seja aquela coisa mais importante, porque nós temos um propósito específico que Deus deu para a gente. A vida que Deus te deu, o tempo dela, tem exatamente os minutos, as horas, para que você cumpra exatamente tudo o que Deus tem para a sua vida. Queridos, a razão de você entender a sua existência tem que ser a razão de você conhecer o seu propósito.
Olha para o seu irmão e diga assim: a razão de você conhecer a sua existência é a razão de você conhecer o seu propósito. Eu louvo a Deus porque em 1989 eu me converti aos 27 anos de idade, em 87. Em 89, 2 anos dentro da igreja, eu estava totalmente perdido. Então, não com essas mesmas palavras, mas eu fui a uma reunião do pastor Dave Robertson, e ele me deu uma linha para mim entrar e conhecer o que Deus tinha para mim. E eu vou falar um pouco aqui daquilo que são caminhos para que você conheça o propósito de Deus. Através da oração em línguas, produziu o entendimento do que Deus tinha para a minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente realizada, no sentido do que eu faço, o que eu faço me motiva, eu sou uma pessoa feliz do que faço. E às vezes as pessoas até dizem: pastor, você viaja tanto, né? Alguns só de olhar a sua agenda eu já canso. Eu falei: pois é, eu me animo cada vez mais. Sabe por quê? Porque quando você faz o que Deus determinou na sua vida, esse é o melhor. Você está fazendo, você tem gás, você tem ânimo, você tem todas as coisas que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Aleluia! É quando você não cumpre o propósito de Deus que a coisa fica feia, né? Então o propósito, segundo Jeremias, ele é uma espécie de o elo perdido, né? Quem já viu aqueles filmes, leu revista, o elo perdido? Então sempre estão em busca, né, do elo perdido. Conhecer o propósito é mais ou menos isso. Nós estamos em busca. Por quê? Você já imaginou, antes de Jeremias nascer, antes dele ser formado no ventre da mãe, Deus já conhecia ele, e Deus já tinha um chamado, um propósito, um ministério para ele. Ele era para ser o quê? Um profeta das nações. Agora você imagina comigo, olhando dessa perspectiva, o propósito, ou a chamada, assim como você queira perguntar, decidir, ela é mais importante do que você. Por quê? Esse é o maravilhoso, querido. Porque seria uma coisa triste a gente nascer nesse mundo e Deus diz: puxa, o que eu vou fazer com o Heber agora? O que eu vou fazer com o irmão agora? Veio, né? Você já notou? Uma criança de um estupro. Deus ia falar: o que fazer com ele? Veio errado. Não. Para cada pessoa que veio a esse mundo, Deus tem um propósito. Aleluia. E isso é maravilhoso. Por quê, querido? Você já notou que você mesmo, Deus colocou num tempo terrível nessa terra? Tempo de drogas, prostituição, tanto pecado, tanta dificuldade. E Deus escolheu de Adão até você para colocar nesse tempo por uma razão. Porque de todos os homens e as mulheres, de Adão até agora, você era a pessoa mais capacitada para ser um vencedor. Então buscar entender esse propósito é mais importante. O propósito que Deus tem comigo é mais importante. Por quê? Porque vai me tornar a razão de eu ser. Você já imaginou se Jeremias viesse e fosse um jogador de futebol? Não seria nada contra um jogador de futebol, mas ele não cumpriria o propósito de Deus. Quantos de vocês ainda são abençoados com as pregações de Jeremias? Não passou muitos anos a vida dele e ele continua abençoando a gente, porque ele se tornou o propósito de Deus. Querido, Jeremias, quando ele não passou só coisas boas. Se você olharem os livros de Jeremias, ele no calabouço, passando fome, em prisões, sendo açoitado, ele continuou fazendo qual era o propósito dele, porque ele entendeu isso, compreendeu o propósito de Deus. Querido, não são as lutas, os desafios, as dificuldades que farão você desistir. O que farão você desistir é não conhecer o que Deus tem para você. Por isso que às vezes dentro da igreja existem milhões de pessoas sendo manipuladas. Elas são levadas para um lado e para outro.
elas nunca, com raras exceções, são ensinadas a compreender o propósito de Deus. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, quando vem uma luta, toca de igreja, porque acaba não entendendo o propósito de Deus. Queridos, entender o propósito de Deus é uma das coisas mais importantes para a nossa vida. E você tem que buscar isso com todas as suas forças, com todo o seu coração, decidir. Um dia você tem que decidir. Deus, eu vou buscar o que o Senhor tem para mim. Porque antes de eu ser gerado, o Senhor fez um plano, desenhou um plano para a minha vida. Aleluia! Eu fico imaginando quando Deus quis terminar a raça humana em Noé. A Bíblia diz que eles viviam numa intensa vida, né? Viviam como nós, casavam, davam-se em casamentos, faziam festa, viviam. Mas por que Deus quis terminar uma raça que estava fazendo tudo isso? Por uma única razão: não tinha nenhum homem, nenhuma mulher vivendo o propósito de Deus na terra. Qual é a razão de Deus ter criado toda uma raça humana para um propósito e ela está vivendo outro? Ela não tinha mais razão de existir. Queridos, se a gente traduzir para a nossa vida, com a seriedade que tem que ser traduzida a palavra de Deus, nós podemos fazer de tudo nesse mundo. Mas se não estamos fazendo o propósito de Deus, não tem razão de estarmos vivendo nessa terra. Não tem razão. Porque seríamos como Noé. Graças a Deus que Deus nunca mais vai terminar o mundo, a raça humana daquela maneira. Mas quando Jesus vier nessa terra, vai ter um movimento religioso muito grande. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Muita gente vivendo fora do propósito de Deus. Então, hoje nós até brincamos com o pastor Heber sobre escatologia, e hoje quase não se prega mais sobre a volta de Jesus, porque a humanidade, e principalmente a igreja de Jesus, vive como se Jesus não fosse mais voltar. Toda a nossa vida, em busca de tudo que tem nessa vida, é só para essa vida. E nós esquecemos que tudo que nós vivemos aqui é uma espécie de galardão que nós vamos encontrar lá. Então, encontrar o propósito de Deus para a sua vida é extremamente importante. É isso que te fará feliz, é isso que te abençoará, é isso que te dará força, é isso que tornará você um vencedor. Aleluia! Existe uma frase antiga: você não é o que os outros dizem que você é, você não é o que os outros pensam que você é o que Deus diz que você é. Aleluia! E você tem que ir em busca disso, em busca do propósito. Por quê? Porque o propósito de Deus são maior do que os seus planos. Diga comigo: o propósito de Deus para a minha vida são maior que os meus planos. Queridos, os seus planos são os seus desejos em relação a você. Ou seja, os seus planos são a sua vontade. Esses são os seus planos. Agora, o propósito de Deus, ele é diferente. O propósito de Deus é o desejo que Deus tem para você. Eu não trocaria nada hoje no mundo, nada, de ter conhecido o que Deus tem para mim. Deus poderia ter me dado, as pessoas poderiam ter me oferecido muitas coisas, mas conhecer um pouco daquilo que Deus tinha para mim é que me tornou uma pessoa feliz, abençoada. O propósito de Deus, ele tem que ser fundido com você. Olha para o seu irmão e diga assim: o propósito de Deus tem que ser fundido em você. Por quê? Porque se não tiver não for uma coisa só, você e o propósito, na caminhada, você vai desistir. Então, é extremamente importante. Se eu pudesse dizer assim, em grau de importância, essa mensagem tem um grau muito grande de importância. Porque se você desejar isso no coração, se você decidir isso,
como prioridade na sua vida: eu vim fazer a vontade de Deus nessa terra. Foi para isso que Deus me colocou nessa terra. Agora, quais são aquilo que poderíamos dizer os fundamentos, queridos, para a gente poder encontrar o propósito de Deus? Para mim, está muito relacionado ao que está lá em Mateus 22, 26 em diante, quando alguém chega para Jesus e diz: se você fosse resumir, Jesus, todos os escritos de Deus em uma coisa pequena, um versículo, uma frase, o que se resume tudo o que Deus pensa ou gostaria que acontecesse conosco, numa frase? Porque tem tantas sentenças na Bíblia, né? E aí Jesus diz o quê? Tudo se resume em duas coisas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma. E o segundo, amarás o teu semelhante. O que Jesus estava dizendo? Que para encontrar o propósito de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma paixão pelo Senhor. Não tem como. Que você pode fazer todos os outros caminhos, todas as outras peregrinações, mas enquanto você não apaixonar seu coração por Deus, amar Ele com todas as suas forças, o seu desejo maiores, se pela manhã você acordar e ganhar dinheiro nesse mundo for o seu maior desejo, você ainda não encontrará o propósito de Deus. Você pode ganhar muito dinheiro, porque pessoas podem fazer isso. Se você acordar pela manhã e desejar uma outra coisa do que amar o Senhor sobre tudo, você ainda não encontrará. Porque o primeiro caminho é você apaixonar o seu coração pelo Senhor, amar o Senhor de todo o seu coração. Isso é uma proteção, querido, porque à medida que o seu coração começar a se apaixonar pelo Senhor, não vai haver mais espaço para outras coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não pode ter uma partezinha dele que não esteja apaixonada pelo Senhor. Aleluia. Segundo, amar o seu semelhante, ou seu próximo. Quem é o próximo? O próximo é esse que está do seu lado aí, ó. Esse é o próximo, o mais próximo. Sempre vai ter um próximo ao seu lado. Ou seja, duas coisas Deus colocou para você fazer: adorar o Senhor, amar Ele de todo o seu coração. E segundo, entendendo o propósito, o seu propósito é servir nesse mundo. Pessoas que não entenderam isso, nunca entenderam o propósito de Deus. Tem pessoas que entenderam a arte da pregação, e são bons pregadores, mas não entenderam servir os outros. E a gente pode entender muitas coisas, mas o propósito de Deus está literalmente ligado em você servir pessoas. Diga comigo: o propósito de Deus está ligado em servir pessoas. Quando a gente olha para algumas pessoas no mundo, por exemplo, você olha para o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, que vem disputando o primeiro e segundo lugar aí há décadas. E a gente olha assim: puxa, aquele homem nasceu para ganhar dinheiro. Não. Bill Gates é um homem crente. Ele entendeu que veio a esse mundo para facilitar pessoas. Se ele não tivesse inventado o Windows, já pensou como seria difícil a nossa vida? Como ele facilitou. Hoje ele é um homem que não trabalha mais numa empresa, ele trabalha numa ONG, né, dele. E ele também está para servir pessoas, porque esse é um entendimento do destino e o propósito que ele conheceu. Ele investe milhões de dólares, mas milhões mesmo, em ajuda a pessoas. Por exemplo, doenças que um laboratório inventa um remédio para tirar dor, precisa ter milhões de pessoas afetadas, porque senão aquele laboratório não vai investir milhões num remédio que tem
número pequeno de pessoas. Meu irmão mais velho morreu de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. São poucas pessoas no mundo, não sei de quantos, cada milhão, uma pessoa que é acometida dessa doença. Nenhum laboratório faz um remédio para isso. Por quê? Porque não tem cliente. O Bill Gates, ele faz e está desenvolvendo remédios exatamente para pessoas com doenças que os grandes laboratórios não fazem. Por quê? Porque ele entendeu na vida que ele veio para servir e facilitar a vida de pessoas. Então, quando ele ganhou muito dinheiro, as pessoas pensaram, ele veio para ganhar dinheiro no mundo. Não, o ganhar foi uma consequência. Você pode, dentro do propósito de Deus, se tornar um homem multimilionário, não tem problema não, mas não é essa a sua função. A sua função é conhecer o propósito de Deus e dentro disso servir pessoas, ou seja, você veio para facilitar a vida de pessoas. Deus não me chamou e me incentivou, enviou um homem lá da América do Norte, veio ensinar aqui no Brasil e veio dizer por anos e meses, assim, Irineu, por horas e horas, Irineu, você tem que orar em língua e orar em língua. Para quê? Para que eu entrasse e orasse em língua e aí, puxa vida, agora está fazendo milagres, o Irineu. Não, foi para isso. Foi para servir pessoas. Pegou uma pessoa assim, sem destino, sem rumo, machucado, magoado, para que eu conhecesse qual é o meu propósito. Eu posso aprender a arte de pregar como pregador, mas essa não é a minha função maior. A minha função maior é servir pessoas. Aleluia! Eu achava uma coisa tão interessante, só fui compreender isso muitos anos depois. É uma sentença que o pastor David Robertson dá sempre, né? Ele sempre diz assim: foi o meu privilégio servir vocês, né? Então, ele não entende que ele é um pregador, ele não entende que ele é um cara de milagres, ele entende que tudo que Deus deu para ele, um facilitador, servir as pessoas. Esse é o seu propósito, servir pessoas. Olha para o seu irmão e diga assim: esse é o seu propósito, servir pessoas. Queridos, tem algumas pessoas que compreenderam isso melhor do que a gente. Talvez não tiveram experiências e tanto ensinamento como nós. Por exemplo, Nelson Mandela. Ele esteve na prisão. E eu lembro que no começo, eu peguei o finzinho do apartheid na África, ainda como pregador, e nas igrejas africanas, na África do Sul, onde frequentavam os brancos, tinha uma placa na frente, assim, traduzido em português é mais ou menos assim: aqui não entra cachorro e nem preto. E na igreja dos negros, tinha uma placa assim: no white, no dog, ou seja, nem cachorro e nem branco entram aqui. Nelson Mandela foi um homem que passou 20 e tantos anos numa prisão solitária. Você imagina que o coração dele poderia estar inflamado de ódio. Machucaram a família dele, separaram, destruíram a família dele. Quando ele saiu de lá, ele aprendeu e entendeu nesse tempo que ele veio nesse mundo para servir pessoas. Ele poderia, como presidente da África do Sul, ter usado agora o outro lado. Mas ele tentou unir o país, porque essa era a sua função. Segundo o discurso de Jesus, lá o Sermão da Montanha, diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, queridos, teve pessoas que às vezes não tiveram tanto ensinamento como nós e produziram um reflexo melhor daquilo que era o seu chamado, o seu propósito, melhor do que a gente. Nós precisamos, como igreja, entender mais profundamente a vida cristã e saber qual é a razão
de que estamos aqui. Queridos, nós não estamos aqui para vir num culto no domingo, nós não estamos aqui para assistir um bom pregador, não. Isso faz parte da nossa vida cristã, o celebrar, o ouvir instrução, mas nós estamos aqui nessa vida para servir pessoas. Esse é o propósito da nossa vida, e quando a igreja perde isso, ela perde tudo, querido. Ela perde o melhor. Olha mais uma vez animado para o seu irmão, diga assim: você está aqui para servir. Então o propósito é o meu dom. O que é? Diga comigo: o propósito é o meu dom. E o que é o meu dom? O meu dom é o que eu gosto de fazer em Deus. Vou dizer de novo: o meu dom é o que eu gosto de fazer em Deus. Queridos, você já pensou quantas milhares de pessoas estão tristes na igreja? Na igreja do Senhor Jesus, o melhor lugar, a maravilha do século. As pessoas estão tristes. Por quê? Elas não compreenderam o propósito. O propósito é o meu dom. O meu dom é o que eu gosto de fazer em Deus, é o que mais me realiza. Aleluia. Essa responde a pergunta: por que Deus me colocou nesse mundo? Para ser um realizador. Aleluia. Queridos, no começo do ministério, eu sofri muito com essa pergunta, porque muita gente vinha para mim e dizia assim: agora que você entrou no ministério, você vai ver, agora a coisa vai ficar feia, agora vai ser fartura, vai fartar de tudo. Queridos, olhando pelas perspectivas de não conhecer o chamado, se você ficar perto de pessoas que não conhecem o seu chamado, ou que não conhecem o propósito de Deus para a sua vida, eles podem ser presidentes de uma denominação, mas eles vão arrancar do seu coração o desejo de servir a Deus, porque eles não entenderam o propósito de Deus para ele. Quem entendeu o propósito de Deus, ele anima tudo ao seu redor, porque ele está literalmente ligado com tudo que Deus tem para ele, com a vontade perfeita de Deus. Aleluia. Queridos, por que um homem como o apóstolo Paulo conseguia mexer com tudo ao seu redor? É porque ele tinha uma boa lábia? Não, querido. Porque Paulo estava conectado 100% com a vontade de Deus, ou seja, com o propósito de Deus. Todo mundo olhando para aquele homem, reis, pessoas simples, se admiravam, né? Esse homem está ligado em alguma coisa diferente. Uau! Se você começar a buscar do teu coração o propósito de Deus, você vai ver que Deus vai te dando uns passos, e a gente começa a entender. Nós temos o dom natural, que é aquilo que nasce com a gente. Tem gente que tem esse dom natural, é um dom de Deus, querido. Quando uma pessoa tem um dom natural, Deus tem alguma coisa específica, por isso que Deus já fez daquele jeito. Os dons do Espírito, eles entram em operação quando você nasce de novo, e através de uma lei, da pregação da palavra, do ensinamento, eles entram em operação. E aí, o ser humano ele se torna praticamente completo para cumprir a vontade de Deus, para entender o propósito de Deus. Eu fico imaginando quando eu comecei, porque o propósito ele começa a gerar algumas coisas dentro de você. Diga comigo: o propósito ele começa a gerar coisas dentro de você. Se você começar a buscar o Senhor, decidir no seu coração, por exemplo, eu decidi. Eu vou dar aqui 2 leis espirituais para vocês, 3, que eu acho importante, aquilo que são chaves para vocês buscarem, porque você vai precisar fazer isso pessoalmente, porque não tem ninguém aqui que é igual,
Deus tem uma coisa específica com você. E não tem ninguém que Deus não tenha algo para fazer nessa terra. Você pode dizer assim: pastor, não deu nada certo na minha vida até agora. Mas você tem uma vida certa diante de Deus. Pode ter certeza absoluta. Do ponto de vista de Deus, tem um propósito assim, vencedor para você. Primeiro, você deve ouvir a voz do Senhor. Nós falamos ontem aqui, comunhão com o Espírito Santo. E dentro dessa lei está uma coisa extremamente fácil, simples, e que qualquer um pode fazer, que é orar. Aleluia. Porque a gente fala tanto em propósito, em coisa, aí as pessoas vão pensando: puxa, vai, né, vou ficando fora. Não. Isso Deus deu para todos. Então oração é um caminho, é um carro, que vai te levar a entender o propósito de Deus. Primeiro lugar, você aprendeu a orar. Não é que você saiba que se pode orar, é você aprender a orar. Do momento que você aprendeu a orar, não tem mais tempo perdido na sua vida. Não tem mais tempo perdido, acabou. Eu lembro uma vez lá em São Paulo, eu fiquei esperando o irmão, ele me largou, outro irmão me largou num lugar e vinha um outro irmão me pegar. Aí tinha uma pedra, a única coisa que tinha era uma pedra lá. Eu sentei nela e comecei. Irmão, naquele trânsito abençoado: olha, irmão, estou chegando daqui a pouco. Esse estou chegando demorou 2 horas. Aí ele chegou lá e ele disse: ô irmão, me perdoa fazer você esperar 2 horas aqui. Eu falei: irmão. Ele ainda falou: você perdeu 2 horas. Eu falei: irmão, você está enganado. Eu aprendi a orar. Eu não perdi 2 horas. Você entendeu? A cada tempo que você tem na vida agora, você, quando aprende a orar, deu uma folguinha, está no trânsito, aleluias, você não tem mais tempo perdido. Queridos, então, daqui, do dia da sua decisão, até o dia em você entender todo o propósito de Deus, não tem mais 1 minuto perdido. Acabou o elo perdido. Aleluia. Então diga comigo: oração não é tempo perdido. Queridos, essa é uma lei. E não é assim: hoje eu não orei, será que Deus vai me castigar? Não, querido. Aprenda. Isso é uma coisa que faz parte do hábito, né? O seu espírito vai acontecer. Às vezes vai estar até falando com pessoa, em vez de responder em português, vai responder em língua, né? Eu lembro uma vez, quando Deus estava começando a treinar meu espírito, e eu saí de uma conferência lá de São Paulo, resolvido, agora eu vou orar em línguas. E eu comecei a orar. E dirigi algumas horas, talvez umas 6 horas. E aí faltou gasolina no meu carro. Olhei, né, o tanque vazio, e orei 6 horas e Deus não encheu o tanque, né? Aí encostei no posto, pensei na minha mente assim, abri o vidro, né? Aquilo faz muitos anos, então não sei que dinheiro que era, mas vamos supor no dinheiro de hoje. Peguei tipo uma nota de R$100, né? E entreguei para o moço e pensei comigo: põe R$100 para mim aí. Só que quando eu falei, aí o cara até deu um pulo para trás, né? Aí eu pensei: puxa vida, a dose foi forte, 6 horas anestesiou a mente, né? Aí eu pensei de novo: não, agora vai sair. Eu pensei em português: põe R$100, né? Mas a hora de falar saiu choro. Aí o cara deve ter pensado: esse cara é de outro mundo, né? Se ele pensou isso, ele pensou certo, né? Esse é um primeiro estágio da oração em línguas, porque agora vai ter uma mudança.
no decorrer de você falar, Deus vai transformar, conformar o seu pensamento com as coisas do Espírito. Um primeiro momento está meio uma atrapalhada, parece que você não consegue se situar, até no que Deus tem para você. Mas se você for persistente, logo você vai começar a ver luz. Você vai começar a ter revelação, com consciência exatamente o que você é em Cristo Jesus. Porque os primeiros relatos que vinham para mim, agora você vai sofrer no ministério, vai ser difícil, como seus filhos vão se formar. Eu era um empresário, eu larguei tudo para ser um pastor. Então isso me afetou, me dava medo. Mas à medida que eu me entregava em oração, e uma vez mais, um dia mais uma semana, mais uma madrugada, mais uma viagem, no começo aquelas palavras me afetavam, começavam a me tirar do foco, mas depois com o tempo, elas não tinham mais efeito nenhum. Sabe quando alguém fala, não é que você ouve por educação, mas ela não tem mais valor para você, porque a sua mente foi mudada. Agora você não está mais vivendo a incredulidade do mundo, a incredulidade da igreja, da religião. Você está caminhando para um propósito, onde Deus te fez um vencedor. Aleluia, não importa mais o que as pessoas pensam. Você não está mais caminhando nessa linha. A sua linha é outra. Aleluia. Você está caminhando para onde Deus está te levando. Aleluia. E aí, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, Deus havia me chamado para ser um vencedor. Aleluia. Então é muito importante, no dia que você aprendeu a orar, você decidiu, eu vou orar, começou a ter uma ligação sem tempo perdido nenhum. Aleluia. Essa é uma chave, é uma lei espiritual. Lembra, o principal, até do que você, é o seu propósito. É maior do que você. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para o Heber, é maior do que ele. Por isso Deus criou ele. Essa é a razão maravilhosa. Deus não me fez nesse mundo, se dá certo dá, se não dá, amém. Não, Deus já me criou antes de eu nascer. Irineu, tem um propósito de vitória para você. Por isso você vai lá executar. Aleluia. Segunda lei espiritual muito importante, meditação na palavra. Se envolver com a palavra de Deus, querido. Nós sempre trouxemos junto com o nosso material a Bíblia falada, para que você possa pôr no carro. Ah, pastor, não tenho tempo de ler. Mas você pode ouvir ela, ouvir, ler. Eu entendi uma coisa, no começo do ano, esse ano, nós fizemos algumas reuniões, os 7 primeiros dias do ano, eu e minha esposa resolvemos não viajar, nós íamos até viajar, resolvemos nos entregar ao Senhor, como uma primícia, primeiros 7 dias do ano, vamos orar a Deus, até para incentivar pessoas. E eu, numa das ministrações, eu disse que esse ano deveria ser o ano de ler a Bíblia. Cada um pegar a sua Bíblia e ler ela, meditar sobre ela. E eu comecei a fazer isso, ler essa Bíblia, eu peguei nova, no começo do ano, ler e riscar ela, com lápis de cor, né, para ficar mais bonita assim. E aí eu lembro que uma das noites, eu disse assim, olha, eu já passei o livro de Salmos, né, eu estou mais da metade da Bíblia. E aí todo mundo, eu falei, eu estou até riscando ela, e o pessoal falou, ah, pastor, essa Bíblia é para mim. Falei, tá bom, eu vou ver para quem eu vou dar. Aí eu fui em casa, fui orar, aí Deus falou, não dá para ninguém. Eu cheguei na igreja e disse, olha, não vou dar para ninguém, é para vocês que eu não vou dar. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estavam lá na igreja, os crentes, eles acham que essa Bíblia que eu li, vai causar um efeito neles. É verdade, o pastor leu, ele grifou ela, então essa Bíblia é especial para mim. Não, querido, eu falei exatamente por isso que eu não vou dar, porque você tem que aprender a ler a sua Bíblia, meditar na sua palavra. Essa Bíblia eu vou dar para alguém no final do ano,
que eu ganhar para Jesus esse ano e vou dar para que ela, então nova convertida, viu que o pastor Irineu leu a Bíblia, que é interessante ler a Bíblia, ela vai ler também. Aleluias! Mas é muito importante você meditar na palavra de Deus, criar esse ambiente de revelação que Deus tem. Queridos, quando a gente fala revelação, a gente pensa em um cara profetizando, sapateando em roda da gente, né? Eu creio de todo o meu coração em profecia, mas ambiente de revelação é diferente. Ambiente de revelação é você saber onde Deus está na sua vida. Porque senão vem um, diz uma coisa, manda você caminhar para lá. Vem outro, diz uma coisa, manda você caminhar para lá. E aonde você vai? Ambiente de revelação. Querido, a gente pode estudar teologia, estudar a Bíblia, saber onde Deus esteve. Essa é uma verdade. E foi maravilhoso você estudar e saber onde Deus esteve na vida de Abraão e aonde ele compreendeu isso. Mas não resolve toda a sua vida. Vai resolver a sua vida se você souber onde Deus está na sua. Aonde Deus está na sua vida, esse ambiente de revelação, que vai te tornar uma pessoa com decisões dentro das revelações de Deus. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Ninguém mais vai te enganar. Aleluia! Por quê? Porque a meditação na palavra de Deus, ela acaba construindo os pensamentos de Deus dentro dos seus pensamentos. E ele conforma agora os seus pensamentos com a vontade dele. E isso é maravilhoso, você não vai mais falar o que você pensa, você vai falar o que Deus pensa. Aleluia! É aonde se dá os milagres, queridos. Não é o meu desejo que eu quero. O milagre se dá quando o desejo de Deus cobre o meu. Esse é um ambiente que a meditação na palavra, ela produz. Eu sempre, às vezes dou alguns exemplos. Imagine comigo, isso aqui é uma tampa de uma garrafa, mas se fosse a semente de uma laranja, e eu pedisse para alguém olhar na semente de uma laranja e dizer assim: olha, dentro da semente dessa laranja, vocês estão vendo um pé de laranjeira de 10 metros de altura, com centenas de laranjas, amarelinhas, maduras? Todo mundo que ia olhar ia dizer não. Porque essa é uma realidade, é uma semente, mas dentro dessa semente tem exatamente uma chamada assim, exatamente um propósito assim. O que precisa fazer? Esse pensamento visível aqui precisa morrer, para que o outro pensamento que não se vê, que é o mais verdadeiro, ele precisa entrar numa terra, nascer, e aí vai nascer o que? Um pé de laranjeira, 10 metros de altura. Assim é o seu chamado. Talvez as pessoas olhem para você, seu propósito, e dizem: não dá nada, esse não vai dar certo. O mundo até diz: você não se formou, não estudou, não vai dar certo. E aí, tantas coisas assim. Mas se você resolver, e é interessante que esse se resolver não é alguns, é quem quiser. Se você resolver entrar no propósito de Deus, então essa é a sua chance. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meditar na palavra de Deus, ou seja, você ler, escutar, confessar, vai trazendo a palavra de Deus para o seu coração, vai trazendo. Deus vai criar uma condição hermenêutica de toda a revelação de Deus, fazer um desenho dentro do seu coração. Às vezes é um pedacinho aqui hoje, um rabisquinho ali, você não entende, mas Deus está desenhando. Aleluia. Então diga comigo: meditação na palavra. Querido, se apaixone pela palavra de Deus. Aleluia, se apaixone pela palavra. Glória ao nome de Jesus. E terceiro, seja uma pessoa mentoreada, discipulada. Não tenha uma mente que não ouça pessoas. Você precisa ouvi-la.
Você precisa escolher pessoas. Eu acredito de todo o meu coração que vocês têm um grande pastor que está ensinando coisas maravilhosas para vocês. Você precisa ser discipulado. Eu acompanho a igreja brasileira, minha igreja no mundo, durante 28 anos. Eu tenho observado, Deus me deu um privilégio de ter andado em muitos países e olhado muitos modelos. E às vezes a gente até vê, cada um com o seu modelo, às vezes quer ser melhor que o outro, né? Ah, não, mas o nosso modelo é isso. E eu acho que isso é uma coisa que Deus dá para qualquer um do jeito que Ele quer. Mas eu entendo uma coisa, que não é o modelo que faz as pessoas, uma igreja crescer. É como se discipula essas pessoas, como se cuida das pessoas que vêm para a igreja. Como cada mente vai ser discipulado segundo a liberdade em Cristo Jesus. Como cada uma dessas pessoas vai ser ensinável. E se a gente não tiver um coração ensinável, vai ser muito difícil a gente crescer. Tem pessoas que na primeira parte onde eles precisam crescer, eles acabam não crescendo. Eu lembro de algumas coisas. Chegou um casal na igreja lá e disse assim: eu entendo que eu não sou um pastor local, não é essa a minha chamada, eu sou um ensinador da palavra, contribuo, tanto que hoje lá na igreja já tem um outro pastor local, eu sou o pastor itinerante da igreja. Mas chegou um casal na igreja assim: pastor, Deus mandou a gente para a igreja aqui. Olha, ninguém gostava da gente lá na nossa igreja, porque nós éramos muito usados no louvor, e as pessoas tinham ciúme da gente. É o que algumas pessoas veem e falam. Aí eu falei: puxa vida, mas então você tem que falar com o seu pastor. Tá bom. Outro dia eles vieram falando: não, já falamos com o pastor deu a bênção para vir. Eu pensei: puxa, rápido assim, né? Deve descer uma bênção lá mesmo. Quando o pastor fala: eu quero sair, irmão, vai, irmão, Deus está te chamando mesmo. Aí eu falei assim: mas irmãos, então cante um pouco, né? Aí eles cantaram um pouco. Eu falei: irmão, pode parar. Eu falei: olha, lá não era Deus que usava vocês, nem o diabo. Vocês cantando, vocês são o diabo. Cara, eu nunca vi uma coisa tão horrível na minha vida. E eles entenderam que eram chamados para o louvor. Querido, o que pessoas assim aconteceu na vida delas? Elas não foram discipuladas, elas não foram mentoreadas, elas foram enganadas. Lá atrás alguém deveria ter sido: esse não é o chamado de vocês. Falar para elas. Hoje, graças a Deus, esse casal está uma bênção na igreja, mas está longe do louvor. Quer ver outra? Chegou uma irmã, falou assim para mim: pastor, ora por meu casamento. Tá bom. Passou uma semana, ela falou assim, olhou por mim e falou assim: pastor, você não está orando, né? Falei: por quê? Meu casamento não melhorou. Eu falei: mas irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou orar por você. Agora que eu não vou orar de uma vez. As pessoas, queridas, elas entendem que você tem que orar por elas. Não, para encontrar o caminho e o propósito, não é eu orar por você. Você precisa aprender a orar. Você precisa que alguém diga para você assim: olha, agora vamos deixar para orar pelos novos que vêm vindo na igreja. Aleluia. Você que já tem um tempo, você precisa orar. Então, mentorear pessoas nos mínimos detalhes, fazer as pessoas crescerem. Se você for uma pessoa mentoreada, você vai ajudar a mentorear os outros que vêm na igreja. Aleluia. Então é muito importante, para encontrar o propósito de Deus, ser mentoreado. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: mentoreado ou discipulado, como você queira. Quando você conhece o propósito de Deus, gera algumas coisas em você, e eu vou terminar. Meu Deus do céu, perdão, querido, perdão. Eu me empolguei aqui, eu achei que era pregador. Eu faço quase todos os dias isso, prego, e ainda eu não matei a vontade de pregar, não sei o que aconteceu.
Tem alguma coisa que me alimenta, né? Porque assim, sempre estou com mais paixão por pregar. Querido, quando você conhece o propósito de Deus, eu nem vou entrar nisso aqui, porque vai demorar demais. O propósito, ele vai gerar uma visão, um desenho. E essa visão vai gerar uma missão para você. Você vai estar com a missão definida. Aleluia. Não é qualquer coisa que vai demover você do lugar onde você está, porque você vai ser bem diferente de ambição. Porque a maioria das pessoas chegam na igreja não para buscar uma missão para fazer, um propósito, uma ambição. Eu vou ver o que o Weber me dá. E para encerrar aqui, todas as pessoas que estiveram próximas de mim, no ministério, que vieram para pegar alguma coisa do ministério, todas estão mal. Porque elas vieram por ambição. Todo mundo que veio e aprendeu que o propósito maior é servir, dedicar o coração, e aprenderam que Deus tem um propósito com eles, e estão servindo pessoas, estão todos bem. Então, queridos, uma nova estação de Deus. Ontem eu contei um testemunho aqui que Deus acabou com a minha aposentadoria. Eu tinha escrito algumas coisas aqui, não vou falar mais. Vou esperar que o Weber me convide outra vez. Glória a Deus. Queridos, ontem à noite eu contei aqui para vocês que eu estava disposto a me aposentar. Sabe aquela coisa? Não é deixar de pregar. É assim, pregar só nas melhores igrejas, né? Nas melhores ofertas, né? Assim, mais próximo do mar, mais próximo da Europa, lá de Paris, né? Mas aí Deus falou: você quer um avivamento? Quero. E aí Deus falou: eu vou acabar com a sua aposentadoria essa madrugada. Então eu entendi, queridos, há uma estação nova de Deus para a minha vida. Há um tempo novo de Deus. Eu encontrei um propósito de Deus, mas eu quero encontrar a perfeita vontade de Deus dentro desse propósito. Eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para mim ainda. E eu vou começar um novo período de oração, de submissão à minha mente, ao Senhor, de meditação na palavra. Eu quero compreender coisas que eu ainda não compreendi para poder obedecer ao Senhor. Esse ano é um ano de um novo nível para mim. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas Deus mudou no meu coração, mudou na minha mente. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente animado. Eu quero entrar nessa nova estação, nesse novo nível do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia. Mas tem muito mais. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: tem muito mais, irmão. Fica em pé, eu quero orar com você. Aleluia. Uau. Glória a Deus. Eu não sei vocês, queridos, na minha vida, assim, 1989, 90, foram períodos em que houve muita paixão por algumas coisas de Deus, porque eu estava sendo mentoreado, recebendo muita instrução, assim como uma avalanche do pastor David Robertson. E assim, cada semestre que eu ouvia ele, havia um crescimento, mas havia sempre uma expectativa. Cada semestre, assim, uma coisa nova, um mover novo. Eu parecia aquele garotinho assim, apaixonado. Agora vou para São Paulo, agora vai ter outro mover novo. Pois é, eu estou desse jeito agora. Sabe, vai acontecer alguma coisa. Aleluia. As águas vão dobrar. Por uma única coisa, eu decidi entrar em todo o propósito de Deus na minha vida.
Estou arrumando o meu coração para amá-lo como nunca amei, me apaixonar por Ele como nunca me apaixonei. Saber que a razão da minha existência está aqui para poder servir pessoas. Já parou para pensar que é muito maior do que você congregar só? Que você foi colocado aqui para servir. Num avivamento, milhares de pessoas estão esperando a sua palavra, o seu treinamento, o seu serviço no corpo. Milhões de pessoas nessa nação estão esperando simplesmente você entrar no propósito de Deus. Aleluia. Já pensou seus amigos eternos entrando no céu e dizendo: Deus, obrigado pela vida do João, da Maria lá em Goiânia, eles serviram a salvação para mim, eles me fizeram crescer no reino, a minha família foi salva por causa deles. Aleluia. Eu queria hoje novamente fazer um apelo, querido. Eu não queria que você viesse por vir, porque você decidiu, você quer cumprir o propósito de Deus, entrar 100% na sua chamada, dentro da vocação que Deus tem para você. Hoje Deus vai trazer uma unção nova, que vai te dar mais paixão por oração, mais paixão pela palavra de Deus, mais paixão pelo Senhor. Pastor, eu quero. Se você quer, é sua decisão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, faça uma aliança com o Senhor. Muitas coisas vão mudar no seu chamado, no seu ministério. Você vai servir de uma forma mais efetiva. Aleluia. Vitamar, Deus está fazendo uma coisa nova com você nessa noite. Não por força, não por violência. As coisas serão pelo Espírito. Será de forma diferente. Será um rio que Deus vai controlar. Vai ter mais amor, mais unção, mais sabedoria, mais revelação. Olha aí a presença de Deus chegando sobre você. Levante suas mãos ao céu. Sim, Jesus. Eu queria sempre um obreiro quando eu falar com alguém aqui, que me ajude. Sim, Jesus, nós falamos sobre a vida do teu filho. Traga essa unção nova, toca ele, sopra sobre ele nessa noite. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Mais da tua presença sobre a tua filha, Deus. Aleluia. Há tanta unção de Deus aqui. Abra sua boca, comece a orar em línguas. Atrai essa unção de Deus para você. Atrai essa unção de Deus para você. Filho, deixa eu dizer algo para você. Você pode fugir para onde você quiser, você nunca irá conseguir fugir do que Deus tem para a sua vida. A escolha foi divina, não foi sua. Deus vai começar a te ensinar um caminho diferente. Essa unção que hoje está vindo sobre você como ondas, ela vai ser uma espécie de professor. Muitas vezes na madrugada ela vai vir sobre você, e esse é o sinal que o Espírito Santo vai te ensinar, vai te ministrar. Olha aí a presença de Deus sobre você. Jesus, toca ele agora. Sim, aleluia. Há tanta presença do Senhor nesse ambiente.
Aleluia, aleluia, aleluia. Era mandará sorocoro soroparababá. Vem cá, filha, vem cá. Sim, Jesus. Nós falamos em canção nova. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Há tanta unção de Deus aqui. Sim, Jesus. Mais sobre sua filha, mais. Há tanta unção de Deus nesse ambiente. Sim, Jesus, mais da tua presença aqui, Jesus, mais sobre o teu filho, Deus, mais, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Era cara sorocoto barababababababá. Há uma unção nova sobre você. Era mandaraca soroparabababá. Sim, Jesus, embriaga o teu filho. Mais da tua presença, Jesus, mais, Jesus, mais, Jesus. Yeah. Sim, Jesus, mais da tua presença, Deus, mais da tua presença, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma unção vindo sobre você. Atrai essa unção. Chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Aleluia. Aleluia, aleluia. Para sempre, contigo para sempre. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.